Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, a sua participação, principalmente a sugestão do tema ou assunto que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode enviar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Você ouviu falar de algum assunto, quer ampliar o seu conhecimento, está curioso? Mande para nós. Será um prazer a nossa produção do Personalidade Mais e eu próprio ir atrás e colocar aqui ao meu lado aquilo que realmente interessa a você. Aliás, eu quero agradecer muito a participação de todos que nos acompanham nos sábados à noite e nas tardes de domingo. A sua companhia é sempre um grande prazer. E mande a sugestão. Ah, mas eu estou acanhado. Será que o Orlando vai querer? Manda. Eu não vou conseguir tirar a sua dúvida se a sua sugestão não chegar aqui para a gente, tá certo? Hoje nós vamos falar de um bairro tradicional. Nós vamos falar sobre as mulheres. Afinal de contas, esta é a Semana das Mulheres, né? Data importantíssima, não apenas só para as mulheres, não por demagogia, mas a celebração do Dia Internacional da Mulher é muito importante. E eu tenho o prazer de receber uma empresária que une tudo isso, um pouco da história, ao mesmo tempo um pouco de coragem, de audácia. É um prazer receber Antônia Tomé aqui no nosso programa Personalidade Mais. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, boa noite a todos. Eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento com você. Antônia Tomé tem algumas histórias muito interessantes. Olha só um pouquinho da biografia. Ela foi jogadora de basquete, contemporânea da Hortência e da Paula, mas não se profissionalizou no basquete. Não. Olha. Aí depois ela foi fazer, nos anos 80, faculdade de engenharia, que tipicamente é uma faculdade mais de homens, ou eu estou errado? Certíssimo. De uma classe de 60 alunos, eu era a única mulher. Única mulher? Única mulher. Tá vendo como eu trouxe aqui a mulher certa para homenagear a mulher? Porque hoje você falar de mulher que é comandante de avião, de mulher que é engenheira, aliás, não tem mais profissão que a mulher não atue, né? Eu fiquei, Antônia, feliz. Um dia eu estou voltando de um voo, isso já tem alguns anos, 4 anos, e normalmente você, depois da decolagem do avião, você está esperando a voz de um homem, né? Olá, aqui é o comandante José Roberto, estamos tal. Uma voz feminina. E aí eu fiquei, até que ela não se pronunciou que ela era a comandante da aeronave, e era um Airbus, um voo da TAM. E eu fiquei muito, primeiro, tranquilo, né? E ao mesmo tempo feliz, porque é uma quebra de paradigmas cada dia maior, porque você pega nos extremos. Você pega mulheres que presidem grandes companhias, aliás, a própria TAM hoje é presidida por uma mulher. Exato. E você pega no oposto disso as profissões mais simples. Eu li uma reportagem onde as mulheres hoje estão se aplicando muito na construção civil. Para fazer o acabamento de gesso, azulejo, muitas empresas contratando mulheres. Então você percebe que elas preencheram por inteiro todo o espaço. E você é um símbolo disso, porque nos anos 80 fazer engenharia, a tua família não te questionou? Não, você sabe que eu acho até que eu fui para a faculdade de engenharia porque o meu pai nos criou, ele teve 5 filhas e 2 mulheres? filhos. Ah, E ele nos criou para sermos independentes, né? Desde sempre ele colocava isso para a gente nos almoços, naquela palestra que pai costuma dar para filho e dizendo que a gente tinha que procurar a nossa independência. Vocês são uma família de 7 irmãos, então? 7 irmãos, família bem numerosa. Televisão chegou tarde lá, né? Muito tarde. Hoje em dia, família de 7. Antigamente era um pouco, apesar que você é jovem. A família do meu pai foi de 11, a da minha mãe de 9. Hoje, quando você... Olha, você fala, é bem mais novo que eu. Não muito, eu tenho 41, não tenho nenhum problema com a minha idade, mas... a família do meu pai sempre muito numerosa. Começa que hoje você imagina uma família de 7, não tem nem carro para levar todo mundo, né? Então, meu pai ele tinha aqueles carros grandes, né? Aquele veraneio, eram uns carrões assim. Mas com a lei da cadeirinha hoje não ia ter onde pôr.
Com a lei da cadeirinha, então, não tinha não, que naquela pôr. época, e assim, sentava tudo um em cima do outro, né? Porque era uma família, assim, sempre foi muito numerosa. E o meu pai sempre nos criou. Incrível, é até um contrassenso, porque ele é de uma família tradicional, é de uma cultura paternalista, mas achou que as mulheres tinham que ser mais independentes. E quando eu fui, né, que eu falei, pai, vou fazer faculdade de engenharia, eu até pensei que ele fosse falar, não, não vá, porque os meus professores falaram isso para mim. Olha, Antônia, você vai, mas presta atenção, você não vai poder casar, você não vai poder ter filhos, porque a engenharia é uma Olha o faculdade para homem, preconceito, hein? de professor. E o meu pai deu o maior apoio. Ele falou, não, se é o que você gosta, eu preferia que você fosse para a advocacia, para o direito. Mas se é o que você gosta, vá. E eu fui. Estudei que nem uma louca, porque fazer faculdade de engenharia não é engenharia fácil. é difícil, né? Você fez Fui a engenharia única mulher. de... Eu fiz engenharia de produção química. Estudei na FEI mesmo, em Uma São belíssima Bernardo. faculdade, Uma né? excelente faculdade. Lá as pessoas na minha época diziam é fácil para passar e muito difícil para sair, porque É fácil de entrar, difícil de sair. isso, difícil. Você repetiu algum ano? Não, não É, repeti aluna não. aplicada Mas aí, tá eu vendo? fui, eu sempre fui muito aplicada, muito esforçada, sempre fui. E aí acabei concluindo a faculdade, mas na década de 80, em 82 precisamente. Estava no auge das de uma greves das aqui, né? crises, o Lula começou a despontar e aquela coisa, o líder Despontar dos o quê? As greves, né? trabalhadores. E aí as empresas foram saindo de São Bernardo e a crise nacional acontecendo e a Antônia procurando emprego de engenheira, mas nem Você aparecia chegou a atuar como engenheira, sombra. não? Nunca. Não conseguiu? Nunca, não consegui. Formou e não exerceu. Nunca exerci, mas eu vou te dizer que não foi um trabalho, um esforço jogado fora, não, porque eu naquele ano, então, procurando, já vendo professores sendo mandados embora, colegas que não arrumavam emprego, eu prestei concurso, passei no Banco do Brasil e comecei a trabalhar no Banco do Brasil, mas procurando emprego ainda como engenheira, né? 3 anos de formada, já no banco e procurando emprego, não achei. E aí acabei falando, não, então já que é assim, vou fazer carreira no banco. E seguiu carreira como bancária. Sim. Aí eu tinha uma Banco formação do Brasil. muito técnica, isso. Eu tinha uma formação muito técnica, fiz um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e depois ainda fiz 2 MBAs para ir aperfeiçoando. Mas você sabe que eu tive também lendo que hoje grande parte dos bancos, a presidência é conduzida por engenheiros? Sim, mas já na minha época. Porque no passado era por economistas, administradores, que são ainda, ocupam o espaço. Mas, e outros grupos, se não me falha a memória, um grande grupo cervejeiro brasileiro, o presidente também, que é contratado, não é, empresa familiar, profissionalizado, é engenheiro. E aí eu fui querer saber, porque o engenheiro é mais duro no cálculo, tem coragem, toma decisões mais rápidas e mais frias. Exato. Tem um pouco menos de paternalismo. É verdade isso? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu vi assim que em mim era muito evidente essa coisa do raciocínio lógico, né? Que na isso, faculdade é uma coisa a lógica. gente vai Está dando vai prejuízo, treinando. corte, demite. Exato, exato. E a carreira no banco? Você chegou a um dos pontos mais altos, você foi diretora regional, não assumiu a presidência do Banco do Brasil, mas foi gerente geral. Sim, eu fui gerente geral, o que não deixa de ser um mérito. Alta responsabilidade? Muita responsabilidade, e eu fui gerente geral durante 14 anos. Eu atuei 28 anos no Banco do Brasil, 14, quer dizer, metade. E assim, o banco também tem uma estrutura muito sólida, muito militar, né? Imagina, naquela época, quando eu comecei no banco, nós tínhamos uma bateria, nós tínhamos uma retaguarda, coisas assim, em termos de setores no banco que vinham do militar mesmo. Então, era uma coisa assim muito rigorosa. Doutrinada, né? Muito, muito. E a Antônia foi lá fazendo o seu trabalho, trabalhando muito sempre. E quais cidades você trabalhou pelo Banco do Brasil? Então, eu trabalhei em São Paulo, em Capital? Santo André, capital, São Paulo, na Avenida Paulista. Eu trabalhei na Superintendência Estadual durante 2 anos. Comecei em São Bernardo, fiquei 8 anos em São Bernardo, depois fui para São Paulo, trabalhei na Superintendência Estadual. Depois eu vim aqui para Santo André, fiquei 9 anos em Santo André.
Passei por 4 agências aqui. Possivelmente naquela época tinha uma agência na cidade, né? Não, Já tinha mais? Já tinha mais Porque agência. antigamente você tinha um banco na região verdade. central. Quando eu entrei Hoje, no banco, a rede era uma bancária só. se Mas aí teve uma popularizou, tá fase certo? que expandiu e depois expandiu mais ainda, mas nessa fase que expandiu, eu assumi um cargo de gerência e aí, por fim, encerrei a minha carreira no litoral. Então, trabalhei no Guarujá e em Santos. Fez um tour aqui pela Fiz. região metropolitana, chegando até o litoral. Dizem, conheço alguns, que é uma boa empresa para se trabalhar o Banco do Brasil, ou pelo menos era. Procede? Procede, É. procede totalmente. Para mim, eu não tenho queixa de trabalhar no Banco do Brasil, não. Eu tive uma vantagem, e eu penso que toda mulher tem essa vantagem. No Banco do Brasil, em qualquer empresa, se você for ver o salário de uma mulher fazendo a mesma coisa de um homem, a mulher ganha menos. No Banco do Brasil, nós éramos uma matrícula. Já tinha uma equiparação. Então, o que eu fazia, se era igual de um colega homem, nós ganhávamos a mesma Fazer coisa. uma pergunta que pode ser, você já aposentou, então não está atualizada. Por que não ter um único banco estatal do governo federal? Por que essa ideia de ter a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil? Tem um raciocínio lógico por isso? Tem sim. Eu penso que sim. Tem até a definição, tem o Banco Central também, tem o Banco do BNDES, né, do Desenvolvimento Econômico e Social, são funções diferentes. O Banco do Brasil, a época em que eu atuei, ele estava mais voltado para agronegócios. Depois, agricultura, agricultura. Nós éramos, nossa era o Banco do Interior. Era o banco que emprestava para o agricultor. E isso foi no Brasil inteiro, né? E no estado de São Paulo também. Mas aí depois o banco foi vendo que o mercado urbano também era bem rentável. E aí ele começou a entrar nas metrópoles. E aí começou a entrar nas metrópoles e ganhou muita força quando incorporou a nossa Caixa, né? Sim. E aí ganhou mais força ainda e aí é um banco, é o Mas mesmo maior assim, não banco me do responde, Brasil. por que hoje, mediante... São ter os dois? mercados Porque diferentes. você- A Caixa tá, Econômica são- Federal, o Banco do Brasil é era um banco de atendimento a negócios, cliente individual. O agronegócios. Banco do Brasil é um banco de negócios. Não, a Caixa Econômica Federal era mais voltada para o saneamento, para as questões mais de governo. Então, empréstimos à prefeitura, é a Caixa Econômica Federal que faz, essa assistência toda, esses pacotes todos de bolsa, programas isso assistenciais. tudo, programas assistenciais, é Caixa Econômica Federal. E o Banco do Brasil já é um banco mais Eu não de acompanho o mercado balanço. mesmo. Qual dá mais lucro, a Caixa ou o Banco do Brasil? O Banco do Brasil. Mas o Banco do Você Brasil não está defendendo maior. porque é a instituição que você participou, não, né? Não, eu vou não. confirmar depois aqui Depois para você ver confirma. se a Antônia não está puxando a sardinha para o lado dela, porque ela é ex-bancária. Aliás, no interior de São Paulo é impressionante os clubes que tem do Banco do Brasil, né? Já perderam muita força. Mas tem já muito, foram né? muito melhores. A ABB que chama, né? A ABB, Associação ABB, né? Atlética do Banco do Brasil. Aqui no ABC tem algum? Nós temos um em Santo André e um no Riacho Grande. No Riacho tem um ABB? Tem. Eu nunca fui lá. Mas na aí verdade. teve uma época que o banco fazia uma manutenção, dava lá uma Ah, é verdade, verba. lá na frente, perto da Pousada dos Pescadores, é verdade. Já na isso Estrada Velha de mesmo, Santos. Isso. Agora me lembrei de uma placa que eu passei. Isso mesmo. Lá em frente. Antônia, eu vou te pedir licença. Eu estou entrevistando hoje a Antônia Tomé, engenheira de formação, mas que não foi profissão. Bancária, que não foi de formação, mas de profissão. Moradora do Rude Ramos e que na Semana da Mulher nos presenteia aqui com uma boa história de vida. Mas o nosso programa não acabou e você continua com a gente ainda no segundo bloco dessa entrevista gostosa com Antônia Tomé. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que nesta semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu tenho o prazer de receber Antônia Tomé, ela que é um bom símbolo, lá dos anos 80, teve coragem de fazer engenharia na FEI. Única mulher da sala de aula, bastante interessante. Eu não consegui te perguntar no primeiro bloco, você é de uma família de 7 irmãos, né? Você e mais 6. Exato. 5 mulheres e 2 homens. Você lembra a profissão de todas? Lembro. As mulheres? Vamos lá Sim. então pontuar. A minha irmã mais velha é professora, foi professora, hoje ela é freira. Freira? Freira. Olha que interessante. Freira.
Aqui em São Paulo ou mudou para algum outro Não, estado? aqui de São Paulo. Ah, Ela já esteve em missão na Índia, na Espanha. Ela é a mais velha. Ela é a mais velha. Lecionou como professora. Lecionou durante mais de 20 anos. Como que ela chama? Ângela Maria Tomé. Ângela Maria Tomé. Um beijo para ela. Não sei se ela vai estar nos assistindo, mas depois você mostra o programa. Tá. A outra irmã? É Maria de Lourdes Tomé. Ela foi psicóloga. Tá. Hoje ela é aposentada, mas ela atuou como psicóloga também. Em Rude Ramos, ela trabalhou bastante na Neumater e em escolas. O antigo Hospital Neumater, né? É, uma antigo pena, Hospital né? Neumater, Hospital. uma pena. A outra irmã? Aí venho eu, né? Você é... Eu fui bancária, sou isso, engenheira de graduação, bancária. mas bancária. Hoje eu sou empresária, eu e meus irmãos e minha mãe abrimos uma empresa, então Administração hoje nós de temos imóveis. imóveis, isso. A outra irmã? Eu tenho uma irmã que é uma bilíngue, tradutora e intérprete. Essa minha irmã mora na Alemanha já há 20 anos. Não está mais no Brasil. Não, ela vem sempre, Vem a passeio, ela mas tem mora na Alemanha. negócios aqui, mas ela mora na Alemanha. Depois de minha irmã, vem o meu irmão, finalmente, né? Depois de Eu ia falar, 4 você vê que mulheres. os homens estão no fim da fila aqui, né? O meu pai queria um Ele é menino. persistente. Em 5 mulheres, ele falou, não, vai vir um homem ainda. Vai. 4 mulheres primeiro. Aí depois veio o meu irmão, Júlio Tomé. Júlio. Esse meu irmão é agrônomo, ele trabalha com agronegócios. Então não mora em São Paulo. Ele agora está morando aqui com a gente, mas ele não praticamente, ou interior, onde nós temos um sítio, e outros estados. Ele trabalhou na Bung, trabalhou numa cooperativa no Rio Grande do Sul. Ele, olha, para ele é um gaúcho perfeito, mas é batateiro. Olha, vocês, a fisionomia, lembram muito os gaúchos, né? Olhos claros, pele bem branquinha, mas tipo é porque do gaúcho. nós temos ascendência italiana dos dois lados. Tomé é italiano, né? Tomé é italiano, é. Por parte de pai, por parte de mãe. É Patrizzi, por parte de mãe, que é italiano também. Italiano também. Nós temos até a cidadania italiana, por isso minha irmã está na Alemanha, porque tem a dupla cidadania. Tá faltando um irmão aqui. Tá faltando 2 ainda. Eu tenho um irmão arquiteto, que foi formado na USP, hoje ele é empresário, ele tem uma editora. Tá. E a minha irmã mais nova, Mas caçulinha, é outro, então, ele é formado arquiteto e tem editora. Ele é formado arquiteto, mas ele é muito mais artista. Mas é que a editoração gráfica, que é o ramo dele, acaba sendo um braço da arquitetura. É um viés, né? E a minha irmã mais nova, a caçula, que é odontóloga. Meu Deus, a família, assim, ninguém seguiu a profissão Orlando, do outro. E você sabe que o meu pai foi comerciante a vida toda. O meu pai foi comerciante a vida toda e um determinado momento lá da vida dele, ele achou que ele tinha que vender o negócio dele. Comércio do que, seu pai? Meu pai teve eletrodomésticos ali no centro de Rude Ramos. Como chamava a loja? Superloja São Luís. Não tinha nada de sobrenome Tomé. Superloja São Luís. Superloja São Luís. Era a Casas Bahia do Rude Ramos, a Era época. Casas Bahia. Ele resolveu vender porque começou a aparecer Casas Bahia, né? Aí ele não competia, não tinha condições. Quantos anos ficou com loja no Rude Ramos? Ficou mais de 30 anos. Ele educou 7 filhos. Com a loja? Com a loja. Aliás, muito bem Formou educado, na faculdade, formação de todos nós temos 7 filhos no nível superior. Um desafio... Foi. Sem precedente, né? O que você lembra do Rude Ramos? Você não tem uma idade avançada, mas tem uma idade um pouco maior de muita e tem as boas coisa. histórias. O Rude Ramos, eu me lembro que o Maurício de Castro dizia que o São Bernardo começou a ser colonizada pelo Rude Ramos, né? O que você tem da boa memória? Porque o Rude Ramos é um bairro muito tradicional, ainda de muitas famílias tradicionais. Exato. E um bairro, teoricamente, de uma população um pouco mais velha, né? Você olha a média da população do Rude Ramos, é óbvio que agora fazem lançamentos, novos prédios, tem uma migração natural. Mas eu falava com a dirigente de ensino, as escolas estaduais da região do Rude Ramos diminuem os alunos, porque é uma população que está envelhecendo. O que você tem de boa memória do Rude Ramos? Então, de boa memória, eu até explico um pouco por que Rude Ramos começou a ser o centro de colonização de São Bernardo, porque as famílias vinham da Itália, chegavam de trem, paravam em Santo André ou São Caetano, e de São Caetano a família do meu pai
se estabeleceu ali em São Caetano, A foi porta de entrada era o Rude crescendo, os Ramos. filhos foram casando, vai procurando lugar. Rude Ramos é do lado de São Caetano. Então, a minha família se instalou ali nessa história, né? O meu avô... Quando ele chegou aqui, Ana, você lembra? Foi em 1900 e por aí, 1908, eu faço ideia. A gente não tem o registro, mas deve ter sido nessa Você lembra de época. algum lago que você chegou a tomar banho em Rude Ramos? Porque essa Não. época, eu nasci no Batistini. É triste, as cidades crescem, infelizmente as represas são poluídas lá. Mas eu me lembro de lugar que eu ia pescar num lago, lá no Batistini, a gente ia pegar pitu, porque era doce, e tomava banho aqueles dias quentes. Você lembra alguma coisa Meu mesmo? pai tinha muitas histórias assim, Orlando, que ele contava que na casa dele tinha vaca e que ele ia, nadava no rio. Eu sou da época do rio, na Bispo César da Corso, ali era um rio. Limpo. Era limpo. Era um rio e ali eu lembro daquilo porque eu tinha uma tia que morava do lado de lá do rio e a gente passava ali então numa pontezinha. Você chegou a morar em chácara? Era uma chácara? Acabava sendo. Porque as propriedades eu eram sempre muito morei na maiores, casa né? que existe até hoje. A minha mãe morou nessa casa até o ano passado. Ah, é? Mas naquela época, né, era tudo As propriedades muito eram grandes, né? diferente. As propriedades eram grandes. A gente sempre teve muito ali no centro de Rude Ramos, mas a gente tem toda uma vivência assim de como fosse uma vida de interior. Porque eu via um acervo histórico e o Rude Ramos era um lugar, assim, sob o aspecto para a época, continua muito bonito, mas de uma beleza natural, era um lugar muito arborizado. E você está no entorno ali de muitos rios, né? Até hoje é uma região que verdade. grandes afluentes, tanto que tem problemas ali na parte mais baixa de enchente, porque existe a conversão dos couros, dos meninos, vão encontrando. Hoje, não dá para falar, são receptores de águas contaminadas, enfim. Mas na sua época, né, você nasceu em 1962. Imagina, aquilo deveria estar muito menos habitado, deveria ter uma vegetação muito maior. Por isso que eu tento recuperar, porque quem não conhece a cidade acha que o Rude Ramos nasceu do tamanho que é, né? E não é, o Rude Ramos é um... Não. Ali é onde nós estamos, né, instalados, tinha toda a família do meu pai. Depois as pessoas vão morrendo e as outras vão vendendo, mas ali era uma vila e realmente tinha o meu pai, tinha todos os tios dele, que morávamos todos ali muito próximo à igreja. Então, dessas histórias eu me lembro. Vocês são católicos? Nós somos católicos praticantes. O meu pai sempre foi uma pessoa muito comprometida com a comunidade. O meu pai, ele foi uma pessoa que chegou a doar terreno para a prefeitura para poder fazer ampliação. Meu Por pai isso que eu ia sempre... perguntar, ele ajudou a fazer então a igreja de São João Batista? Mas com certeza, ele ajudou a fazer a igreja São João Batista. Nós recebemos os padres italianos todo Natal, todo Ano Novo, para desespero de minha mãe, porque ali eles iam almoçar, eles se sentiam como se estivessem em casa. Meu pai foi um dos fundadores do Asilo São Vicente de Paula, que aqui já... Região do Alvarenga hoje. Do Alvarenga, isso. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito... Meu pai sempre participou muito de quermesse e a Sociedade dos Vicentinos, sempre auxiliando muito. Os nossos passeios no domingo à tarde, né, com toda aquela trempa de filho, ele arrecadava mantimentos, ele falava, vamos levar os mantimentos, a gente ia nas comunidades, né? Meu pai, ele tem inúmeros casos, inúmeros casos para contar. Como chamava seu pai? Ernesto Tomé. Ernesto, eu sei, mas o povo que está nos assistindo precisa saber. E sua mãe? Maria Patrícia Tomé. Maria Patrícia Tomé. Para ela eu vou mandar um beijo, porque ela está viva. Espero que nos assista, senão depois a gente vai mandar o programa para ela, porque a gente falou tanto do pai. E uma família de 7 filhos, você que está nos assistindo, na Semana da Mulher, quem você acha que mais trabalhava? Era mulher, com certeza. Você imagina cuidar de 7 filhos? Eu tenho 2, Antônia. O mundo de hoje é muito mais diferente, mas você imagina aquela época, a referência que eu falo isso com a minha mulher, não tinha fralda descartável. Era fralda de pano, né? Eu imagino dar comida para 7 crianças pequenas. Então, pois é.
É uma coisa que a gente não louco. consegue Não. associar, né? Porque hoje um filho, ai, não quer comer, não... 7, né? O meu pai fala assim, punha comida, comia quem não queria não ficava sem comer, né? E quando tinha ainda, porque também meu pai muito pobre, não tinha comida farta. Mas muito bom. Fiquei feliz em poder te receber, conhecer um pouco mais dessa família que ajudou muito, não só a colonizar o Rude Ramos, ajudou muito a cidade de São Bernardo, em especial entrevistar a você, que é um bom símbolo de uma vitoriosa, de uma vencedora, nesta semana tão especial, que é a semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado, viu, Antônio? Obrigada a você, foi um prazer. Prazer foi meu. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.